nome é Lídia Lukaski, sou nascida em Araucária, Paraná, aqui pertinho de Curitiba. Tenho 70 anos e contar um pouquinho da minha história para ver se valeu a pena alguma coisa que a gente já fez nesta vida. Eu sou do interior do Paraná, comecei a estudar em um colégio de freiras, eles me cortaram o cabelo comprido, primeira atitude das minhas irmãs católicas. Aí o meu avô, muito revoltado, me tirou desse colégio. Aí fui para a escola pública, o que foi muito melhor, pelo menos era mais livre. E já no primário vim estudar em Curitiba, no grupo escolar na época, Júlia Vanderlei. Tive uma experiência diferente, boa, uns professoras muito boas, enfim. Aí, continuando essa trajetória assim, de pessoa do interior morando na cidade, coisa bastante diferente, totalmente diferente, né, da tranquilidade do interior, já sem a família, sem nada, morando com alguns parentes. E fui conhecendo algumas pessoas do teatro e de manifestações culturais, assim, que eu gostava muito, quando, digamos, esses eventos eram gratuitos, porque o dinheiro sempre foi muito curto, né? Então, apresentações no Teatro Guaíra e outros, pessoal da universidade, na época eu não era universitária, então eu participava sempre muito disso e gostava, porque eu via assim um objetivo muito grande de que as pessoas pudessem ser úteis umas às outras e lutar pelo que acreditavam. Mas nessa época nós não tínhamos ainda, nós tínhamos uma liberdade, enfim, a vida corria muito normalmente, talvez como hoje, até que veio essa tragédia que foi o golpe militar, né? Mas nós tínhamos digamos, nós que eu digo, os estudantes, as pessoas comuns do povo, então nós tínhamos uma tradição de liberdade, não se sabia o que era não ter liberdade. As pessoas se portavam como cidadãos comuns, ninguém era perseguido por nada, a menos que cometesse algum delito, alguma infração, algum crime. Mas nisso aí a vida transcorria normalmente. Até que veio essa tragédia, né, que se abateu sobre o Brasil e sobre outros países também, que foi o golpe militar, né? Que para todos nós, na época já estudantes, tínhamos ninguém entendia o que era aquilo, porque a gente vinha de uma história de liberdade. E como podia ser tudo aquilo, não existia mais, foi quebrado. E aí se começou, então, até pela própria tradição de cultuar a liberdade, foi formando grupos, ou pelo menos algumas comunidades, digamos assim, para ver o que podia ser feito, porque ninguém aceitava essa nova realidade, em que pese a gente era muito jovem, então não tinha nenhuma experiência assim, política, digamos, política de militância, etc. Era tudo muito, muito amador. E as pessoas, talvez, com essa, né, assim, com essa pouca idade, a juventude, tinha, como acredito que tem até hoje, sempre um espírito de que pode fazer muita coisa, pode mudar muito a realidade de um povo. Então, o meu pai, vou te contar, ele era aqui do lado da Lapa, lugar do Fecho da Lapa, e eu era muito pequena e nós passávamos por aqueles campos da Lapa e aqueles paredões de pedra que tem até hoje aqui no município da Lapa, uma cidade histórica, né? E ele falava uma coisa que eu não entendia muito, mas eu achava muito bonito, e talvez pelo entusiasmo com que ele contava a história, ele parava o carro assim e dizia assim, tá vendo aquele paredão ali, aqueles paredões imensos, rochosos, lindo lugar.
Aí ele dizia, aqui morreram 2 tios-avós dele, em uma revolução qualquer. Daí ele disse, nossa, morreram decapitados e tal, né? Ele disse, nossa, coisa, uma história assim, muito trágica, né? Dantesca. Mas ele disse, não, eles morreram, mas eles também matavam muito. Aí eu não entendi aquilo. Aí ele contava a história dessas revoluções, que vinha o pessoal revoltoso do Rio Grande, passava por ali, entende? Pegava os cavalos bons, deixava os cavalos cansados. E eles iam para a guerra, tanto que no Iguaçu, Rio Iguaçu nosso, até pouco tempo, se achava, quando eles estavam dragando o fundo do rio, se achavam espadas, espadins, baionetas, que era do tempo das revoluções, né? Então, eu achava aquilo que o meu pai contava, era muito interessante, porque, dizia assim, mas eles deixavam a família, deixavam tudo, o trabalho, e eles iam para a guerra. Diziam guerra, né, entre aspas, eram as revoluções, mas eles iam participar, e eles davam deles o máximo que eles tinham, que era a vida. Isso eu achava assim, bem estranho. Oh, esse é o lado do meu pai. E do lado da minha mãe, o meu avô também, ele era polonês, e ele, muito jovem, ele saiu da Polônia, porque a Polônia estava sob o jugo russo, e ele teria que servir, com 18 anos, sob o exército russo, teria que ser um soldado russo, que era o país que invadiu a pátria dele. E isso ele não ia admitir de forma alguma, ele era muito, assim, muito patriota. E ele veio embora para o Brasil, foi para a Argentina, para vários outros países, até que se estabeleceu aqui no Paraná. Então, eu era muito pequena também, até os 7 anos só falava polonês, porque fui criada por eles, e ele via muitas rádios dos Estados Unidos em polonês, lia aquele jornal da Resistência, que também vinha de lá, dos Estados Unidos, claro que com muito atraso. E eu me lembro lá na casa do meu avô, tinha assim tudo que era a respeito de guerra, né? Era uma coisa meio, para criança até meio estranha assim, né? Mas era o que ele cultuava, aquela história, né? Talvez com muito sofrimento, né? De ter deixado um país que foi dominado durante muitos anos, né? Tanto pela Rússia na época como pela Alemanha. Então eu acho que isso, de repente, alguma coisa na minha infância influiu na minha cabeça, assim, de ouvir essa história. Não era, digamos, uma família que fosse o pai, a mãe e o avô, a avó, mas que tratassem só daquele cotidiano, da educação, da escola, da tarefa. Não, tinha uma história de guerra, sempre, de revolta, de levante, de revolução, de um lado e do outro. Talvez, não sei, não entendo nada de psicologia, mas pode ser que isso teve alguma influência. Né? Não só para mim, muitas pessoas também, né, que depois vieram mais tarde a se engajar na luta contra a ditadura. Pode ser que tenha, mas isso só seria alguma pessoa que entendesse muito de psicologia para dizer se tinha ou não uma influência. Talvez tivesse. E você lembra como que teus familiares viram o golpe de 64, Lídia? Porque muitos também acharam que era uma coisa boa, outros já sabiam o que ia acontecer. Na minha família... E como você também viu o golpe? Não, nós tínhamos bem a clareza que era um rompimento de alguma coisa assim, digamos, de um governo, que era, claro que o governo de João Goulart e o antecedente tinham problemas, mas não era um rompimento total e absoluto. Isso a gente tinha uma clareza, assim, e a minha família, especialmente, era contra, embora não participasse de nada, assim, digamos, de um movimento, de sair às ruas ou fosse sindicalizado, mas eles eram contra, sim. Então, eu tive apoio, eu tive muito medo também, né, da consequência, né, de alguma represália, de prisões, mas eles eram contra.
a ditadura, contra o golpe, no caso, porque era no golpe. O primeiro foi o golpe, a ditadura, aí foi durante anos, né? E você, Lídia, você lembra onde você estava no dia do golpe? Te marcou de alguma forma? Passou despercebido? Não, 64, né? Aquilo assim não está muito claro na minha cabeça, assim, exatamente como se diz o dia, sabe, etc. Mas a gente sabia que alguma coisa de muito grave tinha acontecido no país, né? Essa ascensão dos militares, essa queda do governo, enfim, e toda a consequência. Agora, o pior mesmo foi em 68, né? Em dezembro de 68, com o advento do AI-5. Nessa época eu morava na casa da estudante universitária, aqui do lado do Hospital de Clínicas, perto da Filosofia, existe até hoje. E foi uma notícia assim, porque aí a gente já tinha consciência, digamos, da dramaticidade desse regime de exceção que se vivia. Só que aquele veio a piorar tudo mais. Foi bastante terrível porque a repressão já era grande nos centros acadêmicos, Casa da Estudante também era bastante visada. E eu lembro bem que nós tínhamos muitos documentos que hoje, se vendo, eles não tinham importância nenhuma. Não é que não é nenhuma, digamos, para uma era de liberdade não era nada, era simplesmente manifestos, moções, enfim, discussão contra o que se lutava, né? E só que naquela época o terror era tanto que se a repressão entrasse ali, não se sabe qual seria a consequência. Prisões, sem dúvida alguma. Então, eu lembro que foram os andares do DCE ali, foram queimados muitos documentos nos banheiros e tal. Aquele pânico, né? Porque podia aí também gerar um incêndio, podia vir bombeiro, etc. Se bem que o DCE e a Casa da Estudante ali eram sempre quase que cercados pela polícia, né? Polícia política, o pessoal sem farda, enfim. Mas foi uma época muito difícil, né? Porque você saía de casa, no caso, casa da estudante ou qualquer outro estudante que morasse com a família, e não sabia se você chegava na escola, se você voltaria da escola ou se seria preso lá mesmo, né? Era o que acontecia. Enfim, o medo era muito grande. E como que começou a tua participação no movimento estudantil? Você lembra, em maiores detalhes? Eu morava na Casa da Estudante. Sempre fui, sou até hoje, muito reservada e muito tímida, acho. E eu tinha muito medo de falar em público. Era um problema que eu tinha desde sempre. Eu não falava em público de forma alguma. Tanto que hoje é mais uma barreira que estou vencendo aqui com esse filminho. Aí foi preso um grande amigo nosso, que é o China, é o Isamu Ito, uma pessoa assim maravilhosa, e ele foi preso. Chegou essa notícia lá na Filosofia. Nós tínhamos aula em alguns anfiteatros em que se reuniam 2 ou 3 turmas nos anfiteatros, era muita gente. E chegou a notícia que o China foi preso e alguém tinha que entrar como aluno da turma para dar esse comunicado para os alunos, professores, etc. Mas já era tempo de bastante repressão. Eu sei que me tiraram do anfiteatro e alguém me pediu que eu desse essa notícia. Me lembro que era uma aula de sociologia, a professora era assim meio neutra, digamos, não quero nem comentar isso. Aí eu disse, mas eu não falo em público. Eu sei que a pessoa que me trouxe essa notícia foi bem enfática e incisiva, dizendo, o China está preso
possivelmente está sendo torturado. E você fica com essa frescura, com esse medo de falar em público. Aí eu me toquei, que era, a situação grave era dele, não era minha, né? E talvez foi um passo que eu dei para vencer isso, de conseguir falar em público. Dei toda a notícia e para as pessoas... Você levantou a mão? Não fui, porque eu tinha sido chamada para fora do anfiteatro. Me deram notícia, falei da minha dificuldade, entrei e pedi licença para a professora, dei a notícia da prisão do China. Enfim, não se sabia o que fazer, dar notícia, todo mundo ficava muito inseguro, eu então muito mais. Porque eu não era de liderança, aquela liderança organizada do movimento estudantil, né? Ali a filosofia até era muito incipiente nesse ponto, né? A minha opinião, a grande mobilização e centro de decisão mesmo era o Diretório Dank, de Nilocário de Medicina, era o Hugo Simas, de Direito da Federal, né? E, enfim, esses, na minha opinião, era o centro, assim, dos diretórios acadêmicos, além do DCE e da UP, enfim. Mas não se sabia o que fazer aquela hora, que atitude tomar, procurar algum advogado, fazer mobilização, sabe? Era uma notícia muito grave e nós ali, pelo menos aquelas pessoas, não sabiam, até que fosse feita tomada alguma atitude para tirar o China da prisão. E não lembro depois, assim, sabe, o que aconteceu na sequência. Foram feitas reuniões, lógico, e esse contato com diretórios e outros estudantes de outras faculdades. E era assim que começou, assim, essa foi o primeiro embate, assim, meio complicado, né? Mas até então você não tinha participação no movimento estudantil, Lídia? Eu tinha... Por que escolheram você para dar notícia? Não, porque nós ali participávamos de reuniões, debates, quer dizer, era um núcleo que alguma atividade a gente tinha, né? E depois participava de teatro e reuniões com outros estudantes de outras faculdades também, sabe? Então, no DCE, enfim, Casa da Estudante também tinha um movimento, assim, meio pequeno, porque eram 126 moradoras, mas sempre tinha ali um núcleo que era ligado ao DCE e aos outros centros acadêmicos, né? Então, essa participação, né? Mas, claro que tinha gente que era muito mais efetivo na luta, né? A gente só fazia o que estava ao nosso alcance, né? Manifestos, discussões, pichações, né? Essa publicidade que tinha que ser feita, enfim. Esse trabalho de base, assim, né? Os comícios relâmpagos, se esqueço, né? Então, a gente fazia, inclusive, imagine, participava de segurança, não sei, isso é bem descabido hoje, pensando, é bem estranho, né? Porque tinha toda a polícia política ali, os DOPs, os sujeitos muito treinados, e a gente fazendo segurança de manifestação pública, né? Uma coisa inusitadíssima. Falando isso hoje, ninguém sabia lutar nada, não era nada, ia lá só para dizer, ó, a repressão, e correr para algum lugar. Uma coisa bem, mesmo de muita ilusão, enfim. Porque você fazia parte do comitê de segurança? Algumas sim, algumas vezes sim. Quer dizer, hoje, vendo isso, eu vejo o absurdo mesmo, que podia ser, porque não tinha nada, né? Ninguém era treinado em nada, como hoje pode ter o pessoal, até na casa da estudante, as meninas que faziam a segurança e o pessoal que fazia educação física. Então, sabe, tinham todo um treinamento e tal. A gente ficava mais na discussão, na feitura de manifestos, moções, panfletos. Eu era especialista em fazer cartaz. Tipo, uma rapidez e uma prática muito grande, né? Mas aí, cada instante ia para DOPS, levava a gente, né? Para confessar.
esse ato terrorista terrível, né, contra a ditadura. Imagine fazer um cartaz, né, abaixo a ditadura. Isso era um crime inominável, né? Hoje, vendo essa repressão, além de tudo, né, se mais não fosse, era muito ridícula, né? E depois, quando envolvia os serviços reservados do exército, etc., meu Deus, pensa bem, é sem noção. Hoje é totalmente sem noção. Você pega meia dúzia de estudantes aí de 20 e poucos anos e eles todos treinadíssimos, etc., né? É difícil até de entender hoje. Mas que eles tinham muito medo, assim, né? Eles não tinham um juízo de valor do que seria aquilo. Se hoje no Brasil, nessas manifestações monstruosamente grandes, são milhares de pessoas, né? Curitiba, na época, havia manifestação de rua, comícios relâmpagos, etc., mas nem se compara com o número, digamos, a quantidade de pessoas que participam hoje nas capitais brasileiras, até em cidades menores, o número de participantes. Na época não era isso, não. Se bem que, vendo pelo outro lado, a repressão era muito mais violenta. Hoje não, que não existe, né? Todo mundo que vai lá também sabe o que pode lhe ocorrer. Agora, naquela época, eles depois fichavam, chamavam, interrogavam, e, enfim, você não tinha direito à defesa nenhuma. Advogado já era raro o que atendia, né? Porque muitos advogados eram presos, né? Quando tentavam saber de algum estudante, principalmente eu me refiro ao movimento estudantil, que o pessoal sindicalista, operário, etc., nós não tínhamos muita ligação, né? Era bastante, digamos, independente ou separado, né? Você lembra, Lídia, como que era porque naquela época tinham vários grupos políticos, né? Não tinha só um grupo. Sim, vários. Se dividiam em vários grupos. Você lembra como era essa divisão dentro da Casa da Estudante? Sabe, é uma coisa que a gente já, com o passar de algum tempo, a gente aprendia a não perguntar muito, Fábio. A gente perguntava pouco, porque não é um segredo, né? Digamos, tinha que ser um assunto que não podia ser tratado muito publicamente, assim, mesmo porque não se sabia, a gente tinha ideia de alguns estudantes que deveriam pertencer, digamos, ao movimento X ou Y, mas não se costumava, até pelas atitudes, se sabia mais ou menos qual seria aquela linha política. Agora, não se costumava muito, porque seria, sabe, quase que não sei, alguma coisa muito que não podia ser revelada, né? E com o tempo a gente aprendeu a perguntar cada vez menos, porque era bom que você soubesse pouco, porque se fosse preso não teria muita coisa o que contar, né? E agora, uma coisa que sempre me vem à cabeça é, por exemplo, claro, o pessoal da repressão era, claro, mais velho que nós naquela época, pelo menos um pouco mais velho. E eu fico pensando hoje, passados tantos anos, muitos deles devem estar vivos ainda. E eles devem estar circulando aqui no meio de nós. E ao contrário dos países vizinhos aqui, não vi ninguém indo para a cadeia, ninguém sendo penalizado, ou pelo menos julgado, mesmo que fosse absolvido, mas que tivesse um julgamento público disso. Eu não vi. Então, e não estou dizendo da minha situação, que é mínima, participação muito pequena, né? Mas de outros, de tantas pessoas, estudantes, trabalhadores, intelectuais, professores, cientistas, que foram, assim, brutalmente agredidos. Cadê a história dessa pessoa monstruosa, do torturador, do interrogador?
de todos eles, do Zé CNI da vida, do Serviço Reservado, de todas as Forças Armadas, da Polícia Política. Eles devem estar vivos, né? Eu até queria ver uma pessoa dessas. Sabe como você pode prender alguém porque pensa diferente de ti? E botar essa pessoa na cadeia, lá nas piores situações. Mas que monstro é esse? Sabe, é um psicopata. Eu não entendo isso. Me deixa muito angustiada isso. De que alguém possa agredir um outro sem culpa nenhuma, sem briga nenhuma, sem nada. Onde estão essas pessoas? Talvez hoje sejam alguma autoridade, inclusive. Pode ser que tenha algum juiz, algum promotor, algum procurador que tivesse participado, de repente, naquela época como digamos, com um subalterninho ali. Pode ser. Eu não entendo. As pessoas não evaporaram, elas não morreram. Todas, né? Quer dizer, bom fosse se tivessem morrido já naquela época para não torturar tanta gente como aconteceu, né, aqui no Brasil. E tanta história que não se sabe, né? Muita coisa não se sabe. É muita gente que tem medo até hoje de falar sobre isso. Eu acho que qualquer pessoa que tenha sido presa, etc., sofrido alguma coisa, isso se reflete na alma. Não tem como não se refletir. Eu não considero assim que tem uma vida normal, como qualquer cidadão comum que, sabe, teve uma vida, criança, adolescente, adulto, com mais ou menos facilidades, enfim, e uma pessoa que foi presa, torturada ou não, enfim, tortura, ela é muito relativo, né? Saber o que é uma tortura. Então, a pessoa não... Sabe, eu acho que também tem esse direito de saber as coisas. A única coisa que eu queria saber era muitos daqueles elementos da repressão, quando entravam na casa da estudante, nos diretórios acadêmicos, quando nos prendiam na rua, nas faculdades, sabe, onde eles estão? Será que são funcionários públicos, de repente pagos com o dinheiro dos nossos impostos? É uma dúvida, né? Agora, é louvável a atitude aqui, quando se fala de Argentina, Chile, etc., em que eles enfrentaram os tribunais, depois de muito tempo, né? Mas enfrentaram os tribunais e, digamos, eles foram... se deu publicidade àquilo, aquele horror todo que os países viveram, né? E aqui parece o jeitinho brasileiro, até nisso prevaleceu. Meu Deus, não é possível. É uma coisa aterrorizante, assim. Lídia, antes de voltar para essa parte da repressão mesmo, só para entender melhor, quando você estava no ensino médio, você já tinha uma participação no movimento estudantil ou foi na faculdade que você começou? Acho que é uma transição, sabe? Porque eu fazia até contabilidade na escola técnica da Universidade Federal, anexa à Faculdade de Direito. E lá a gente convivia muito com o pessoal que fazia Direito na Federal. Então, tem aqueles júris simulados, discussões sobre a realidade nacional, assim, era uma coisa assim, ainda meio romântica, etc. Mas tinha muito da questão do direito, da valorização, né, da democracia, da liberdade. Então isso era, digamos, uma semente até. E a gente participando nesses debates, sabe, esses encontros, isso aí, e o teatro, né, as artes, eu acho assim, muita coisa existia naquela época, levada pelos próprios estudantes, ou teatro profissional mesmo. Então, que era sabe, abria a cabeça de gente, né? Não ia para o futebol, né, assim, mas isso aí é muito importante, porque... não sei, pelo menos eu acho que na juventude você tem que ter um rumo na vida, né? Não ia dizer fazer tal curso só, e isso era suficiente, não. A gente queria ter uma visão maior e uma participação maior na decisão, digamos, imagina até a pretensão, né, de decidir o futuro de um país, né? Eu acho que era assim um exercício da cidadania, mesmo com todo o entusiasmo que a juventude sempre tem. E... eu acho que isso aí foi uma formação, assim, de não ser,
simples estudante só, terminar o curso, trabalhar em alguma coisa e ter só essa vida. A gente pode ser que fosse muita pretensão de muita gente, mas era fazer alguma coisa maior pelo Brasil, pela nossa terra, né? Pelo menos se tinha essa intenção. Mas de forma organizada? Não, veja bem, não era um movimento político assim, sabe? Um núcleo com nome, estatuto, não era. Eu acho que era mais um sonho muito grande, assim, sabe? De modificar muita coisa, porque, claro, tinha muita coisa que você não concordava. E à medida que você lia, que você estudava, né? Eu tinha algum contato com o pessoal do Partido Comunista, né? Mas eu não era ligada ao Partido Comunista nenhum. Mas eu achava uma coisa muito bonita, até, olha, parece uma coisa meio infantil, mas como a gente sempre sem dinheiro para comprar livros, era uma dificuldade muito grande, então eles tinham uma biblioteca em que você fazia não era nem um cadastro, era uma coisa absolutamente desburocratizada. Você botava o teu nome ali e emprestava X livros. Daqui 15 dias ou 20 dias você devolvia. Eu achava aquilo maravilha, e outros para venda. E hoje eu acho assim, até meio, vou falar, mas enfim, podia ser até um ato demagógico, mas tinha uma caixinha com bastante dinheiro e os livros ali. Então, um livro X, uns livretos assim, baratos. Mas aí você mesmo fazia a tua compra, fazia a tua conta, pagava ali, depois dava o dinheiro, dava o troco e levava o livro embora. E outros eram para empréstimo. Então, eu achava assim, aquilo fabuloso. Eu digo, puxa, não precisa ter um caixa, você é só fazer a conta direitinho, dar o seu troco e tal. Eu achava aquilo assim, o ideal de vida. Porque eu não vou furtar nada, ninguém vai me enganar, tá aqui, o meu dinheiro é esse, eu preciso desse livro e tal. E eram muitos aqueles cadernos, né, que você estudava, sociologia, filosofia, enfim, literatura em geral. Era importante porque daí eu acho que se criou uma mentalidade diferente. A gente não ia para casa para descansar, né? E tal, mas sempre tinha esse derivativo, e isso aí, com esse pessoal do teatro, com o pessoal da universidade, com esses debates que havia, você ia tendo essa visão da vida, né? E daí a participação foi um passo, né? Porque você não dissociava, digamos, a teoria depois de uma prática política que foi um enfrentamento, né? E que a gente se sentia muito revolucionário, que podia mudar o mundo, e não foi bem assim, não, né? Daí, e onde que era essa... Você está falando de uma biblioteca do PCB? Era aqui no centro da cidade, num edifício, eu não sei onde era, não sei te dizer onde era. Era do PCB? Era do Partido Comunista, mas eu não sei, hoje eu não saberia. Era muitos anos atrás, meu Deus, ó, a cabeça já não dá. Mas tinha uns encontros, palestras também, mas isso me impressionou muito dos livros. Legal. Daí você entra na faculdade, na universidade, em que anos? Você lembra? Acho que eu tenho escrito, acho que 67. 68, 69, 66, 67, preciso até ver, mas eu tenho isso aí. Tô tão ruim de data, também faz tanto tempo. Mas o meu curso era muito ruim. Nossa, Por quê? muito ruim, muito fraco, muito, sabe, teórico e ruim, pouca base. Eu, pelo menos, não gostei, nunca gostei. Só tinha algumas cadeiras que eram boas e professores bons. Poucos. A maioria não... Jamais faria um curso desse hoje. Jamais. E como foi daí o teu ingresso no movimento estudantil? Daí você passa a ter uma atuação mais organizada ou não? Veja, o problema é o seguinte, tinha os meninos, meninas, né? De várias faculdades, vários cursos,
a maioria da Universidade Federal, mas também alguns da Católica, que a gente se ligava porque participava junto, né, em algum movimento. Mas era um movimento assim, digamos, era militância direta, sabe? Passeatas, comício relâmpago, rodar manifesto na clandestinidade, claro que na clandestinidade, essa coisa toda, confeccionar cartazes, sair depois para a rua, aí ser preso. Então era mais ou menos isso, resumindo assim a questão. Mas só que foi tudo tão rápido, a queda digamos, de organizações de estudantes, que invasão de UPE, DCE, tomada, etc. e tal. Bom, depois nós tomamos a reitoria, toda aquela série. E aí prisões se sucediam. Então não tinha mais como ficar neutro, se estava contra a repressão, né? ou sumia, sei lá. Então, veja bem, aí começaram todas essas prisões. Agora, não havia era um movimento só estudantil mesmo. Quem apoiava as manifestações, não tinha assim núcleo organizado, a gente sabia, tinha uma liderança e era o que era decidido ali, e os estudantes cumpriam na medida do possível, né? E até que tudo foi, digamos, se acirrando, se tornando mais violento por parte da repressão, né? E aí tinha a contrapartida, ela radicalizava de lado a lado, né? Tomada da reitoria foi uma coisa bem importante, e, enfim, Centro Politécnico, várias ações. E aí a polícia começou, não, aí já entrou o exército mais tarde, né? Com os processos militares, né? Enfim, primeiro era o serviço sujo, era feito digo assim, pelo DOPS, né? Que ficava na João Negrão ali, perto da antiga rodoviária, né? Lídia, você era bem amiga do China, do São Luís? Eu sim me considerava assim. Porque ele era da P, né, da Ação Popular. Era. Você chegou a ser simpatizante, alguma relação com a... Porque o interessante, Fábio, eu sabia mais ou menos quem era, né? Tinha assim a diretriz, não ficava nem questionando, porque a gente achava sempre muito polícia política de perguntar. Mas no caso do China, sim. Agora, veja, o problema é que quando eu morei sempre na casa da estudante, antes morei no lar da acadêmica, mas na casa da estudante, eu acho que eu era de confiança de vários, digamos, núcleos, assim, sabe? Tirei gente aqui do Paraná, de Curitiba, que estava sendo perseguido, pessoas feridas, né? Enfim. Eu era de confiança de algumas organizações, ou pelo menos de quem eu conhecia de todas. Então, como eu não participava, digamos, de uma organização X, eles, pela amizade que a gente tinha, etc., eles confiavam sabe, para determinadas tarefas, digamos assim, e que eu acho que eu cumpria a contento, né? Mas sabendo das diferenças que havia. Como eu tirei várias pessoas do Paraná... Não, de Curitiba, perdão, eu me enganei. Mas como assim tirei várias pessoas? Tirei. Eu aprendi a dirigir muito pequena ainda com meu pai. Com 12 anos eu já dirigia automóvel, mas não tinha carteira, lógico. Assim que eu pude tirar a carteira de motorista, tirei. Então eu estava habilitada. A UP tinha veículos, alguns, né? E outros eu emprestei da minha família mesmo. Uma vez surgiu na casa da estudante, não sei quem, e diz que tinha uma pessoa bastante ferida, e essa pessoa tinha que ser levada para Maringá naquela noite. Eu lembro que eu emprestei um Fusca de uma pessoa, parente meu,
Eu não conhecia a pessoa, eu não troquei palavra com essa pessoa, a não ser oi, oi, tudo bem? Só. A pessoa tinha um colete, aqueles de cervical aqui, todo, e com um cachecol assim, era um rapaz jovem, muito alto, ele ia ter assim, tipo 1,85 m de altura, muito forte. Ele tinha alguma fratura, ele não falava, tinha um gorro. Eu tinha que levar essa pessoa, que eu não sei se era, não sei quem era, para Maringá. Eu fiquei com muito medo, muito, muito medo. Como naquela época poucos estudantes tinham carteira de habilitação, então, tipo, sabe, ficou para mim aquilo. Eu morri de medo, eu não queria fazer aquilo. Eu tinha, porque daqui Maringá, tipo 400 quilômetros, né? Era um trecho muito longo e com um carro muito fraco, assim, em boas condições, mas um fusquinha, e era muito perigoso, né? Todo mundo sabia o perigo que era. Então, como os estudantes tinham sempre uma característica de comunista, né? Assim, andar todo desleixado, e aquele tipão, né? Unha toda suja de spray, de pichar o muro, ou de rodar no tempo de mimeógrafo, que hoje já pouca gente sabe até o que é isso, né? Então, eu tive que, tipo, me fantasiar de uma mocinha assim, toda cheia de brincos, né? Coisa que nem se usava. E com tipo quase que esse disfarce, eu fui até Maringá. Em uma altura da estrada, o carro foi parado pela polícia, a polícia rodoviária comum. Eu disse, meu Deus, eu vou morrer agora, né? Vou ser presa, eu e essa criatura que eu não sei quem é, gente. Sabe, aquele desespero, assim, muito grande. Então, isso era de madrugada, o carro foi parado, parei assim... Nossa, até hoje é muito tempo, mas ainda me causa digamos, quase que um desconforto isso. E o motorista pegou todos os... o policial pegou os documentos do carro, os meus documentos, etc., e olhou para a pessoa que estava assim, fez de conta que estava dormindo, enrolado com o cachecol, que não aparecia aquele suporte de coluna. Fazia frio, felizmente. E daí ele disse, está aí, não sei o quê. Daí ele disse, é o seu namorado? Eu disse, meu namorado. Agora eu que estou dirigindo, ele dirigiu até agora, né? Ele estava dormindo, né? Eu pensei, meu Deus, se a gente for preso agora, não sei o que vai ser, né? Mas até o policial, acho que estava meio cansado, porque era de madrugada já. Ele disse, tudo bem, os documentos estão em ordem, boa viagem e tal. Nossa, saí daí, assim, sabe, aquele alívio. Eu sei que aí tinha um ponto, um local lá né? Tinha ponto naquela época, em Maringá. Aí tinha uma pessoa que estava esperando esse cidadão. Daí eu voltei, assim, parece que eu renasci, né? Não por nada, era do pânico mesmo, né? E talvez porque eu, que era mulher, assim, passei com mais facilidade no posto, né? Porque fossem 2 homens, já naquela época a repressão já era bem severa. Talvez fosse pior, né? Então, isso aí, depois tinha, assim, de levar algumas pessoas, sabe? Mesmo aqui na cidade, sabe? Em trânsito, assim. E o problema era que ninguém tinha carteira, né? E todo mundo tinha medo de tirar ainda a habilitação, e isso aí demorava tempo. E o nosso tempo era muito pouco para tudo, né? Então isso aí, digamos, até uma carteira de habilitação já facilita a vida da gente. Enfim. E como foi, você mencionou um interrogatório com o Cias Algauer. Como foi? Você foi presa ou foi convocada e compareceu? Não, eu sempre fui levada para lá. Sempre foram várias
Sim, várias vezes eles me levaram da Casa da Estudante, da Filosofia, que era onde eu estudava, junto, né, da Casa da Estudante, Faculdade de Filosofia Federal. E tanto que a perseguição era tanta que uma prova, acho que de economia ou de política, não lembro, o professor era sabia tanto dessa situação, e como as provas saíam em editais, a polícia lia esses editais. E quando ela tinha interesse de levar alguém preso, já ia no dia da prova, porque na aula você podia faltar, a prova era mais difícil. Eu cheguei a fazer provas, uma no Colégio Estadual do Paraná, que não tinha nada a ver com a faculdade, mas é que lá, aí o professor me comunicou, mandou um bilhete que eu podia estar lá, e fiz a prova no estadual, porque eu ia ser presa na filosofia. E o problema é que o Zias Algauer, delegado da Delegacia de Ordem Política e Social, o famigerado DOPS, ele e a tiragem dele, né? Eles teram levado sem motivo, não estou assim querendo agora ser inocente, por nada, e o interrogatório era todo na base do grito, do sem tempo para resposta. Depois, mais tarde, fui saber que essa era uma tática de você gritar o tempo todo com quem está ali, sentado, você não pode se levantar, todo mundo em volta. Acho que o que teve mais pessoas era uma vez que tinha acho que umas 6 pessoas assim em volta de mim, eu não podia me levantar, e todos eles perguntavam ao mesmo tempo e gritavam ao mesmo tempo. Então, para que você responda alguma coisa, você tem que ter um tempo. A pessoa faz uma pergunta, você tem que raciocinar sobre o que dizer. Ainda mais naquela circunstância, a gente tinha que pensar muito o que ia dizer, e de preferência que não implicasse ninguém, né? Só que eles queriam coisas muito, muito precisas e terríveis. E depois, fui saber muito tempo depois, lá com 20 e tantos anos, você não sabe disso, né? Ou quem nunca enfrentou, jamais vai saber. Que é para te estressar, para te desestabilizar emocionalmente. Todo mundo grita, todo mundo xinga, aí de repente sai todo mundo, vem o bonzinho. Minha filha, os comunistas estão te usando, você está sendo massa de manobra dos comunistas e tal. Era o bonzinho. E por incrível que pareça, mesmo sabendo que você está nas dependências do DOPS, você ainda, eu acho que com o instinto de defesa, você precisa confiar em alguém, e naquele bonzinho, que nesse caso era um cidadão bem mais velho, tinha na época uns 50 anos, talvez, ou mais. E os outros me pareciam bem mais jovens. E ele era o bonzinho, assim, sabe, tipo, um grande pai, assim, vocês estão te usando, os comunistas, etc. Você tem que estudar, tem que casar, tem que ter filhos, tem que terminar a faculdade, aquela coisa toda. Então, apesar de tudo, a gente quase que confiava, não é que confiasse, mas era aquele teu momento de sossego. Aí ele saía e se colabore, né? Colabore, você tem que colaborar com a instituição, né? No caso, com os policiais. Só que as perguntas deles eram sempre sobre alguns companheiros nossos, outros sobre eu não conhecia realmente, eu conhecia de nome, mas queriam saber de coisas. E sempre eles diziam no interrogatório que eles já tinham muito elemento sobre aquela pessoa e que sabiam que, digamos, no caso, eu tinha ligação com ele. Não era verdade. Algumas coisas sim eram verdade, outras coisas eles inventavam. Só que o interrogatório era feito de forma tão dura e tão cansativo que você não conseguia mais raciocinar para ver, mas era mesmo, esse era o objetivo, né? E já nem lembro o que você me perguntou agora, já eu mesmo vou essa maneira, né, de eles interrogarem sempre sobre a liderança do movimento estudantil, muitas vezes citando nomes, locais e dados que eu não tinha, alguns que eu tinha, e tentava dizer o menos possível, né?
e assinar coisas que você, no meu caso aconteceu, acho que é com todo mundo, não sei se vou ser repetitiva, naquele tempo não tinha computador, era só máquina de escrever. Então, eu não sei em quantas vias eles escreviam, porque também o escreviam ficava longe. A gente, réu só fala quando é perguntado, né? No berro e na violência. Então, não, é diferente para quem viveu sempre dentro de uma liberdade, assim, dos direitos mínimos assegurados, do que eu falar isso daquela época. Não adiantava tentar argumentar alguma coisa. Era pura falta de juízo, se assim fosse, sabe, se procedesse dessa forma. Por exemplo, em uma ocasião que eu fui presa, estavam lá vários agentes, eu não sei, eles não tinham crachá, não se identificavam, ninguém dizia seu nome, eu também não ia perguntar, por motivos mais que óbvios. E foi interessante porque eles me perguntavam várias coisas, daí já era interrogatório. É diferente daquele interrogatório sem escrivão. Aquele era só no grito para temorizar, etc. Isso faziam várias vezes. Depois, quando era o interrogatório propriamente dito, em que eu era ouvida, então aí tinha um escrivão. A coisa que eu achei muito estranha é que eu respondia as perguntas, quando eu me calava, ele continuava escrevendo. Mas eu não estava conversando mais nada, não estava dizendo mais nada. Então eu desconfiei que o escrivão escrevia muito. E ele escrevia, vá saber o quê. Quando foi numa hora que terminou, o delegado, era o Zias Algauer, disse que não ia me perguntar mais nada e se dava por satisfeito. Então, tudo bem. E me deu uma folha para que eu assinasse. Mas a folha só dizia nada mais, perguntou nada mais, aquela coisa formal de interrogatório. Só tinha umas 2, 3 linhas, a data e a minha assinatura. Mas havia aí 6, 8, quantas páginas, não sei. Não me foram dadas as páginas anteriores do tal do meu depoimento, entre aspas, né? Aí eu disse para ele, eu tratei de doutor com todo, porque ali eu disse, sabe, né? Como é o tratamento. Aí eu disse assim, se o doutor me permitiria que a leitura do meu depoimento. Aí ele ficou assim furioso, possesso, passado. Ele disse assim, que tudo que eu falei foi escrito. Eu digo, não tenho dúvida, mas eu gostaria de ler o meu depoimento. Era o meu depoimento que eu queria. Aí estava um murro na mesa, ficaram assim, passados ali, né? Ele e outros ali já estavam assim, é para intimidar mesmo, né? Agora eu acho, pensando hoje, né? Vários deles, um lugar fechado, não sabia o que era. Eu era a única pessoa, estava desarmado, assim, como estou aqui hoje. E aí com berro é fácil, né? Você convence. Só que como eu vim de uma época de liberdade legalista, né? Digamos assim, como é que eu ia assinar uma coisa que eu não sabia o que era? Né? Aí eles deram os murros na mesa dizendo que eu duvidava da honestidade deles, escrivão e eles. Eu disse, não estava questionando em absoluta a honestidade da polícia. Eu só queria ver se estava exatamente como eu falei e tal. Não. Aí não deu. Não tinha mais acerto nenhum, nem conversa nenhuma. Aí começaram a partir para um tipo de argumento bem violento, assim, né? Aí, ou assina ou não assina, ou ia para a cadeia. Mas eu já estava presa. Aí não adiantava dizer o que era prisão, o que era detenção, o que era... Ali não tinha discussão. Eu era uma contra todo o resto, né? E em algumas horas eles se retiravam, eu via gritos, assim, tipo de gente que estava sendo espancada ou torturada, ou aquilo era uma farsa, não sei. Era em outras salas. Aí eu sei que eu assinei, só que tão estúpida, eu pus embaixo do meu nome, assim, sob coação. Foi a pior coisa que eu fiz da minha vida. Quando eu entreguei, assim, para o delegado, né, que ele viu que eu demorei um pouquinho mais do que só assinatura, aquilo deixou eles furiosos.
porque era um documento que possivelmente ia, sei lá, para alguma justiça, entre aspas, militar, né? Algum lugar, não sei para que eles iam usar aquele papel. E aí ele rasgou aquele documento, fez o escrivão fazer outro documento, com aqueles mesmos termos, nas 2, 3 linhas, e disse então para que eu assinasse ali. Ele disse que ele nem ia discutir mais, ou eu assinava, ou ia ter outra consequência. Deixou bem no ar, assim, né, essa ameaça. Daí eu pensei, bom, estou presa mesmo, não tenho advogado, não tem ninguém, são só eles, o que eu posso fazer? Eu vou assinar. Né? Só que eu não sei o que eu estava assinando. É uma coisa, até hoje, né, é uma coisa chocante, porque você não tem liberdade nenhuma. Assinei. Eles podiam modificar o que eles quisessem, escrever o que quisessem. O que importava era só a minha assinatura do tal depoimento. Então esse era o tratamento que era dado no DOPS. Quando não se respondia ao que eles queriam, da maneira que queriam. Uma vez, uma oportunidade, aí eu e um amigo meu, que era da Sociologia da PUC, católica, como nós não respondemos, ele talvez, né, não estava preso junto comigo, aí acho que também o DOPS não ficou contente com o depoimento. Eles nos ameaçaram e disseram que a gente iam refrescar nossa memória na Polícia Federal. Digo, meu Deus, agora é o fim do mundo, né? Porque nunca tinha sido preso pela Polícia Federal. E foi aí num carro também descaracterizado, um carro como se fosse comum, não era viatura da polícia, nada. Foi jogado ali no camburão, e aí fomos para a polícia, conduzidos para a Polícia Federal, que ficava na rua Carlos de Carvalho, lá em cima, um prédio antigo, histórico, quase tipo histórico, assim. E o interessante é que havia uma diferença muito grande, pelo menos nesse caso, no nosso caso, porque o tratamento no DOPS era aquele que a gente sabia já qual era, né? De violência, de gritos, de todo tipo de ameaça. Todo tipo de ameaça. Para a mulher, muito pior. E quando a gente chegou à Polícia Federal, eles nos descarregaram, assim, quase como um entulho, e levaram até numa sala lá dentro. Eu nunca tinha entrado lá. E disseram, fiquem aqui e não fujam daqui. Então, ninguém ia fugir, né? Sabia que fuga era a pior coisa que podia acontecer. Passado algum tempo, surgiu um cidadão muito bem vestido, assim, bem o contrário do DOPS, exatamente, todo antítese do DOPS. Era um senhor negro, bem alto, muito elegante, assim, e perguntou muito seco, assim, o que vocês estão fazendo aqui? Para mim e para o meu colega, que era da PUC. Aí, nós não... Foi o DOPS que nos largou aqui. Esse cidadão ficou assim furioso, não conosco. Aí pediu para que a gente fosse numa sala e ficasse aguardando ali. Nós vamos tranquilamente aguardando, porque não sabia mais o que ia acontecer, né? Eu só sei que ele foi um pouquinho assim do lado, passou a mão no telefone e ligou para o DOPS, só podia ser para o DOPS. E, entre outras coisas, ele disse o seguinte, que a próxima, que eles nunca mais fizessem isso que eles acabaram de fazer, porque a próxima vez que eles fizessem isso, eles iam ficar presos na Polícia Federal. Então, essa era o modus operandi deles, porque o DOPS pegava a gente quando queria, onde queria. Agora, da Polícia Federal foi a única experiência, e ele disse que eles costumavam fazer esse trabalho, esse serviço sujo. Foi o que ele disse. Aí ele só disse pra gente
não fazer nada, não se meter em nenhuma confusão, assim, etc. e tal, que com eles não tinha nada. Foi a única vez que eu estive lá. Que ano que foi esse? Você lembra esse período que você está narrando, essa prisão? Esse acho que foi no comecinho de 69. Então, depois da Chácara do Alemão. Porque no começo de 69 é que eu fui para o Rio de Janeiro, que daí a situação já estava bem, bem difícil e não, a minha prisão preventiva pelo Exército e Marinha Aeronáutica, aí eu já estava no Rio de Janeiro. Então, eu não estou entendendo. Saiu uma ordem de prisão preventiva. Prisão. Estava no Rio de Janeiro. Porque antes eu já sabia que a situação estava ficando, que as prisões estavam se sucedendo de muitas pessoas, sabe? E me avisaram que eu seria presa. Assim, já presa pelo Exército. Já a coisa ia. Não era aquela prisãozinha de DOPS. Não estou dizendo prisãozinha de DOPS. DOPS é terrível, porque era coisa, digamos, totalmente clandestina, não tinha um papel, as pessoas sumiam, eles deixavam 2, 3 dias presos num lugar, no outro e tal. Agora, o Exército já era assim, já tinha que ser mais formalizada a repressão. Diga, se eu estou usando o termo certo, entende? Pelo menos tinha alguém que te enquadrava ali, sabe? Já sabia o teu nome, teu endereço, tudo quem você era, estava preso à disposição da tal justiça militar, né? Era bastante diferente do DOPS, da atividade do DOPS. Então, aí quando a situação ficou muito, assim, mais complicada, as pessoas, sempre tinha alguém que sabia, assim, o que tinha que ser feito, né? Pessoal mais de direção desse movimento, né? E disseram que eu tinha que sair do Paraná. Daí eu fui para o Rio de Janeiro, né? As pessoas me facilitaram isso, passagem, tudo, me arranjaram um local para eu ficar lá. Eu fiquei no Rio de Janeiro algum tempo. Aí, quando eu estava lá, daí saiu a prisão preventiva, né? Decretada pela 5ª Região Militar, 5º Distrito Naval, 5ª Zona Aérea, né? Muito milico, para o meu gosto, para uma estudante, assim, até, sabe, eu acho uma covardia, acho ridículo isso no final das contas. Aí podia ser presa em qualquer lugar, a qualquer momento, porque aí já tinha uma coisa decretada, né, pelo Estado, poderoso Estado, então decretado. E as pessoas no Rio de Janeiro, eu conheci algumas pessoas da Igreja Católica, algumas pessoas ligadas ao Partido Comunista. É incrível, né, quase uma simbiose, assim. Mas é que naquele momento, em muitas situações, desaparecia qualquer antagonismo, né? As pessoas se uniam para salvar o que ainda podia ser salvo, né? E a Igreja Católica, ela fez algum movimento da Igreja, um trabalho muito, muito importante para tirar os perseguidos daqui, né? Para o Uruguai, Chile, etc. E, enfim, embora eu tivesse os meus documentos furtados no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro era um lugar bom e terrível ao mesmo tempo, né? Porque quem me roubou a bolsa foi digamos, um ladrão comum, né? E aquilo foi uma tragédia, porque eu estava sem nenhum documento para poder sair do país. Aí eu tive que tirar uma outra identidade, etc. Bom, enfim, mas com essa decretação da prisão preventiva, a gente não sabia quanto tempo isso ia levar e qual seria o resultado. A absolvição, ou condenação, o lapso de tempo em que você tinha que ou ficar clandestino, ou se entregar para a polícia, ou ser preso. Não tinha outra saída, né? Afinal, eles tinham todo o poder e a força. E o pessoal do Rio de Janeiro também tinha alguns contatos lá, eram poucas pessoas,
mas é um pessoal muito, muito experiente, muito humano, muito solidário. Eles, inclusive, era uma pessoa que tem que mencionar, era a Branca Moreira Alves, a mãe do Márcio Moreira Alves, né? Fez um trabalho, assim, com muita gente, de tirar os perseguidos daqui, e encaminhava para fora, não sei. No meu caso, eu fui para o Uruguai, né? Talvez se não fosse ela, não por mim, mas me emociona muito de uma pessoa na condição dela, que ela podia, né, com a importância que ela tinha, etc., conhecimento, relacionamento, não precisava, digamos, esse sacrifício maior. E era uma pessoa que, eu sou testemunha disso, ela sacrificava a própria segurança, tudo, a vida dela, para retirar essas pessoas daqui. Acho que Branca Moreira Alves salvou muita gente da morte. Estou dizendo no meu caso, Mas muita gente não morreu por causa dela. Que foi tirada a tempo, digamos assim. Ah, não, perdão, dentro da bolsa. Ai, tem coisa que eu... Desculpa, Fábio. Você demorou para chorar? Sabe que é uma pessoa, assim, excepcional. Assim, não sei se tem supermãe. Era supermãe. Sabe, uma pessoa que não é só assim, ela diz assim, com esse traje aqui você não vai sair do país, te prendem já, sabe? Eu disse, mas nossa, não, você está muito cara de comunista. Olha, assim, brincando, sabe? Daí ela comprou roupa para mim, sabe? Brinco enorme, que nunca usava, sabe? Um negócio assim para sair daqui. Com outro tipo, com outro jeito, com outro tudo, porque eles tinham esse esquema, né? Eles sabiam como que era. Estudante tinha cara de estudante sempre, operário tinha cara de estudante, então era fácil, né? Que eles não pediam patricinha, como diz hoje, madame, né? A repressão já tinha o tipo físico de pessoas que precisam ser prendidas, né? É como hoje negro, né? Negro, pobre, tem que ir pra cadeia, né? Já tem, sabe, estereótipo de que não, só pode ser marginal, não é isso? Aconteceu isso com o Amarildo. Então, se ele fosse um cara super bem vestido, engravatado, jamais ia acontecer isso com ele. E naquele tempo tinha essa característica, né, do comunista, do estudante, né? Uma coisa absurda. Então... Eu estou um pouco confuso ainda, Lídia. Você vai, então, você tem essa passagem pelo DOPS, é levada para a Polícia Federal, sim. Você é solta e vai para o Rio de Janeiro. Não, eu fico aqui ainda, fico aqui. Não saio da Polícia Federal, foi só, ali ficamos umas 2, 3 horas, só bem pouco. Você foi novamente presa pelo DOPS? Não, o DOPS eu fui várias vezes. Mas essa da Polícia Federal, só para dizer que tinha uma distinção, era diferente. O tratamento de DOPS é um horror mesmo, sabe? Era gente suja, gente assim... Ah, não, eu entendi então, fazer o contraponto. Exato, e a Polícia Federal era assim, eu não sei qual era a função deles lá, mas eles não, esse negócio de prender de qualquer jeito, eles não, pelo menos de estudante, ninguém ia pra lá. E o DOPS é que fazia um trabalho sujo e queria... tipo, jogar nas costas da Polícia Federal. E eles sempre nos amedrontavam nas prisões do DOPS
Até refrescar a memória, vai jogar lá na Polícia Federal, você vai ver o que é, sabe? Aí você vai refrescar a memória, vai já lembrar de tudo. Então, isso aí, do DOPS é um negócio horrível, assim. Agora, veja bem, é o seguinte, essas prisões aqui chamavam para interrogatório, para, sabe, é toda intimidação. Jogavam no camburão, levavam ali para João Negrão. E da Polícia Federal, foi só aquela vez, nunca mais fui levada para lá nem nada. Outros não saberia te dizer. E aí, eu continuei na casa da estudante, mas já, sabe, com muito medo e sabendo que a situação estava piorando para todos, sabe, para todos os estudantes, as pessoas estavam sendo presas, assim, com muita facilidade. E que aí foi dito que eu teria que sair do Paraná. O pessoal tinha mais ou menos um esquema de que eu fosse para o Rio de Janeiro, que era Rio de Janeiro e São Paulo. E Rio de Janeiro, no entender deles, sabe, desse pessoal mais de liderança, era um local mais seguro que tinha, sabe? Porque o Rio de Janeiro tem gente, tipo Nova York daqui, né? Gente do mundo inteiro lá, né? E era um estado que não tinha essa repressão. Não, claro que teve super repressão para quem cometia, quem era da resistência de lá. Mas para o pessoal de fora podia passar meio sem ser tão notado. E foi o que aconteceu. Mas quando eu chego no Rio de Janeiro, sai a minha preventiva aqui no Paraná, né? Pelo Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, aí podia ser presa lá também. Aí não tinha mais, porque aí era federal a coisa, não era o DOPzinho daqui, né? Eu fiquei algum tempo e como essa prisão preventiva, esse decreto continuava vigente, aí o pessoal achou que eu devia sair do país, que de fato ocorreu. Que daí eu saí do Brasil, né? Como foi? Daí foi para o Uruguai. Eu fui para o Uruguai em 69. Como foi essa estada no Uruguai? No Uruguai fiquei bem poucos dias, porque tinha a situação muito difícil lá. Tinha o pessoal do Almino Afonso, né, que foi ministro aqui do Jango, e nos receberam super bem, eles recebiam muitos brasileiros por semana, mas a situação era muito instável no Uruguai. E eles acharam melhor o pessoal, todo brasileiro que chegava, eles já recambiavam, assim, mandavam para o Chile. E eu ia até por terra de Montevidéu para Santiago, só que deu tipo um pré-golpe, uma ameaça de golpe na Argentina, e tinha que passar a cordilheira. Era muito terrível também, não dava, geograficamente, politicamente. Aí, se o golpe se confirmasse, nem me lembro que golpe era, um daqueles generais de plantão, aí também a gente podia ser preso na Argentina e recambiado para o Brasil. Então, aí, né, ficava tudo terrível. Então, eles decidiram que tinha que ir direto para Santiago, né? E foi o que eu fiz. E lá tinha, no Santiago, quando eu cheguei, tinha mais ou menos 2.000 brasileiros em Santiago, naquela época. Fiquei algum tempo lá, tirou o passaporte, foi possível tirar o passaporte, é uma coisa até... Que passaporte? Mas passaporte brasileiro, porque a gente foi para lá, eu fui para lá só com a carteira de identidade, não precisava de passaporte. Mas para ir para outros países, para qualquer lugar, por uma eventualidade, né? Porque isso, como vinha tudo orquestrado pelos Estados Unidos, esses golpes, né, foram sendo dados assim, sistematicamente, então era sempre bom ter um passaporte, porque conforme o lugar você não ia, né? E conforme o governo muito amigo aqui da ditadura de plantão, aí você podia ser recambiado, como muitos brasileiros foram recambiados via fronteira, clandestinamente, e eram presos no Brasil, mas na verdade estavam no Chile, estavam no Peru, em vários outros locais. Então aí tinha essa conjura internacional, assim, né? Então você saía daqui, mas era preso lá fora, como se fosse preso aqui dentro. Bem complicado isso. E em Santiago do Chile já tinha esses 2.000 brasileiros, e foi interessante
Porque o medo de tirar um passaporte num país estranho, assim, embora vivesse uma democracia plena, era o medo, você carrega o medo com você, né? Ele faz parte sabe, do teu corpo. E estávamos em uma fila e a moça ali dos passaportes, ela só dizia assim, se era o passaporte normal ou de exilado. Daí nós, para dizer a palavra exilado era difícil. Eu disse, não, daí ela disse, sim, exilado político. Ah, então é outra fila. Daí na outra fila também tinha muita gente que tinha o passaporte comum, das pessoas comuns, e o que tinha problema político. Então o Chile foi assim a pátria da liberdade. Se bem que era até difícil você viver aquela liberdade, mas era bem interessante. Aí tinha uma colônia brasileira muito organizada, muito forte no Chile, e que estudava muito a política chilena e também um possível golpe militar, como de fato ocorreu algum tempo depois. E eles então estavam organizando, né, as pessoas que eram mais visadas, etc., para que saíssem do Chile, né, fossem para o México, para a Europa, ou enfim, para vários países onde havia essa possibilidade, né. Fiquei lá algum tempo, aí fui para a Bolívia, fui para o Peru, voltava a cada instante, porque era um visto de turista, né? Tinha visto de turista. Então, vencendo o visto de turista, você não pode ficar ilegal no país, porque é uma temeridade também daí ser preso por ilegalidade documental. Então, voltava para o Chile, ou voltava para qualquer outro país, e assim se vivia lá fora, né? Mas você não tinha visto de exilada política? Não. Lá no Chile eram as filas que eram de passaporte comum e para quem tinha problema político, né? Então eles davam ali o passaporte, né? Era bem visto de permanência, tudo. Era bem tranquilo isso aí, sabe? O Chile é o melhor país que teve antes do golpe, né? Depois do golpe já é... Não, mas aí você viajava para renovar visto de turista no Chile? Ou que Não, Peru, Bolívia. Que ano você vai para o Peru depois do golpe? Não, fui antes do golpe do Allende. Antes. Antes do golpe do Allende. 72, então? Você foi... Acho que foi antes. Ai, não... Puxa vida, eu tinha que ver... Daí você fica quanto tempo na Bolívia e no Peru? Sempre alguns meses até que vença o visto, né? Visto de permanência de turista. E eram 3 meses, acho. Eu não lembro bem agora. Eu precisava ver os meus documentos, sabe? E viajava por ali sempre. Você ficava mudando de um para o outro? É porque você tem que ficar só 24 horas fora. Você tendo um visto que vence dia X, aí você sai 24 horas e volta, já ele começa a valer novamente. Então você morava na Bolívia ou no Peru? Nos 2 lugares. No Chile, que morei mais tempo, no Peru também bastante. Em Lima. Quanto tempo, mais ou menos? Eu fiquei até 69, 72, 73, uma coisa assim. Fiquei uns 3 anos fora. 9, 70, 71, 73. Acho que 3 anos fora. De 69 a 73? Daí você voltou para o Brasil em 73? Daí voltei para o Brasil. 1973? Na época, acho que era governo Figueiredo. 83? Não, 73. Eu fiquei uns 3 anos fora. Figueiredo era 73? Não, Figueiredo era 80. Agora que estou confundindo um pouco. Não, mas eu não fiquei muito tempo, não. 3 anos, mais ou menos 3 anos. Então mandado de prisão aqui? Depois? Não, depois de 1 ano, 2, uma coisa assim,
porque não fui só eu, né? Era Ana Maria da Costa e outros, né, estudantes, que era o nome do processo. Ana porque começa com ordem alfabética, né? Então, veja bem, foi para Brasília, porque nós fomos denunciados pelo promotor de justiça militar. Esse deve estar vivo ainda. E aí foi para Brasília. Como é que chama lá? Negócio superior lá de Ministério Superior de qualquer coisa, de Brasília, e aí todos foram absolvidos, os acusados. Daí quem assina é general de brigada, comandante do não sei o quê, sabe? Todos os altos ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, conselho, acho que é Conselho Superior de qualquer coisa, nem lembro o nome desse negócio, sabe? Então, aí todos foram absolvidos. Só que daí tinha todo esse tempo, né? Esse tempo é que para eles não conta, né? E daí, com a tua volta, como foi a vida depois que você voltou? É terrível porque eu acho que a ditadura não terminou aí, e nem essa absolvição disse muita coisa, não. Você veja, eu estava no 3º ano, na época que eu tive que sair, no 3º ano de Ciências Sociais, que eu disse que não era um curso lá grande coisa e tal, mas era um direito meu, eu passei por vestibular e não por favor nenhum. A filosofia tinha a minha pasta, tinha as pastas lá, com todo histórico, o currículo do aluno. Então, era a pasta número 11. Eu fui descobrir isso depois. Aí eu cheguei lá para requisitar esses documentos, porque tem um outro adendo que eu tenho que fazer ainda antes da minha volta. Aí a menina, a secretária, burocrata, agora, coitadinha, a mocinha nova, ela tinha a 10 e, digamos, a 12. Parece que era 11. Quer dizer, a minha pasta era um vazio, não tinha. Ela disse, nossa, não está aqui. Eu digo, não deve estar, porque o DOPS levou. Eu não tinha nada. Eu só conseguia provar que eu estava na Universidade Federal do Paraná, na época que eu cursei esses 3 anos, eu ia para o 4º ano e aí não deu, que era o último, por causa das carteirinhas de estudante da UPS. Assinar, acho que para o Estênio, não sei por quem era da época, porque eu não conseguia, junto à Universidade Federal do Paraná, uma carta, uma declaração, uma coisa qualquer, que eu frequentei algum dia aquela universidade. Então, esse aí é um ponto. Eu gostaria de dizer para você ver como o longa-manos da ditadura, e isso se estende, se espraia pelo tempo e pelo território além fronteiras, é que como é que eu fiz antropologia física com o professor, Loureiro Fernandes, um médico português, muito genial, foi um dos professores que mais me influenciou, e como o Peru é um país que vive de arqueologia, e principalmente arqueologia e antropologia, que são estudos muito, muito importantes que tem na América, eu, como tinha feito uma cadeira aqui de antropologia física, eu pretendia fazer craniologia, osteologia, qualquer coisa desse ramo lá no Peru, e que tinha poucos candidatos. Como o Brasil tinha um convênio com o Peru, de intercâmbio, né, de estudantes, que quem estava na universidade lá podia vir para cá e vice-versa, eu achei que essa prerrogativa caberia a mim, como benefício, a mim e a outros brasileiros que estivessem em situação idêntica. Mas aí é que me enganei. A embaixada brasileira lá, o que eu recebi de um funcionário da embaixada foi uma cantada sórdida, sabe? Que ele me arranjaria os documentos se eu, digamos, saísse com o sujeito. É um negócio muito ruim, mas vou dizer, Aí eu já dei uma resposta meio grosseira para o cidadão, e ele ainda tirando assim, tipo um sarcasmo, disse, você é do Paraná, Paranada. Assim, bem assim. Isso era um funcionário de uma embaixada brasileira no Peru. É para ver assim, o nível do brasileiro, sabe? Vergonha. É uma coisa que me envergonha por aquele cidadão, sabe?
Podia ser tudo, um psicopata, mas menos um representante deste país lá fora. Enfim, como a embaixada não me facilitava absolutamente nada, nenhum documento, e eu teria que ter esse documento da Universidade Federal do Paraná via embaixada, e eu não consegui. Tem até uma carta de um professor que ele pede para a universidade aguardar até que esse documento seja remetido, por conta desse convênio existente. O problema é que nunca a embaixada se prontificou a fazer nada. Então a gente tinha o problema, claro, legal lá fora, que era que eles não podiam aceitar uma pessoa. Eu não provei nem que eu fiz o primário nunca na vida lá para eles, porque eu tinha que ter esse documento. E quem intervia me fornecer a minha embaixada. E não fornecia. Óbvio. Voltando para o Brasil, aqui aquele ponto que eu te disse, então acontece o seguinte, eu procurei na faculdade documento, não acharam. Não tinha, simplesmente sumiu, evaporou. Bom, aí eu tentei trabalhar. Digo, já que eu não posso estudar, eu vou trabalhar. Para trabalhar naquela época, não sei se hoje a legislação é a mesma, você tinha que apresentar um atestado de bons antecedentes. Esses bons antecedentes aí é o seguinte, se você não tinha algum problema político. Não era se você era trambiqueiro, estelionatário, não podia ter problema político. Aí você era uma pessoa boa. Eu fiz um requerimento ao DOPS, meu Deus, pedindo assim, para fins de trabalho, só isso, assim, o mais seco possível. Aí, depois de algum tempo, veio assim, indeferido. Então, indeferido. Não podia trabalhar, não podia estudar, porque não tinha, as empresas exigiam isso. Como naquele tempo, felizmente, não tinha essa informática como existe hoje, né? Muito aprimorada, assim, então o computador resolve tudo. Se fosse naquela época, nós estaríamos muito pior, assim, em situação muito pior. Houve um concurso no IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para pesquisa de PNAD, não sei o quê. Digo, puxa vida, eu não consigo trabalho, eu não consigo voltar para a faculdade, não consigo documento. Eu vou me inscrever no IBGE, no concurso. Me inscrevi no concurso, passei no concurso, fiquei um mês e pouco, talvez, não só eu, várias pessoas, fazendo um estágio no Guatupê, no instituto, instituto lá, policial militar do Guatupê, né, escola. E nós ficamos lá, fizemos, isso era tipo um internato, e fomos trabalhar no interior do Paraná, pelo IBGE. Só que eu tive tanto azar que quando eu cheguei no norte do Paraná, trabalhando lá nas comunidades interior, lá nos cafezais e situações lá de rami, que tinha muita gente mutilada, sem braços, sem mãos, sem etc. E fiquei muito doente e vim de ambulância inconsciente do norte do Paraná, São João do Triunfo, nem me lembro agora o local, vim aqui para o hospital. Fiquei alguns dias em isolamento, até que recebi alta do hospital. Era uma intoxicação muito forte por contaminação de água poluída. Isso me deu um choque violento, tanto que eu perdi a consciência, fiquei quase, assim, bastante mal. Enfim, ainda um pouco fragilizado de saúde, voltei para o IBGE, me reapresentei para o trabalho. E o nosso chefe era um coronel do Exército. Só que ele não era fardado, ele trajava sempre roupas civis, mas todo mundo chamava ele de coronel, lá não sei quanto, não esqueço o nome. E ele me chamou no gabinete dele e disse assim para que eu pedisse demissão do IBGE. Eu estava muito magra, uns 20, 30 quilos menos que hoje. Aí eu disse, não, doutor, eu já estou melhor. Eu ainda estou um pouco fraca, mas estou tomando vitaminas e o medicamento que o médico prescreveu, e eu já estou em condições de
reassumir o meu posto no interior do Paraná. Ele disse, você não entendeu. É melhor você sair do IBGE. Que eu pedisse demissão. Eu digo, não, mas eu já estou em condições, eu tenho alta médica, já posso assumir. Ele disse assim, você não tem um perfil, qualquer coisa, esqueço agora, assim, não sei exatamente a palavra que ele usou, mas que eu não podia trabalhar no Serviço Público Federal. Mas passei no concurso, qual é o problema? Eu só fiquei doente, mas já estou boa. Já posso assumir o meu cargo. Não, que era incompatível a minha situação com o serviço público, porque eu fui processada como subversiva. Eu disse, mas daí ele já vi que ele sabia da minha vida, né? Eu disse, não, mas veja bem, eu fui absolvida pelos órgãos, os ministérios todos do Exército, enfim, né? O promotor já perdeu a causa, o juiz já deu ganho de causa, todos nós, naquela época que éramos estudantes. Aí ele disse que era melhor que eu não insistisse nisso, porque eu ia ser demitida de qualquer forma. Para o meu currículo ficar melhor do que eu ser exonerada, agora não sei por que motivo, penso eu, né, hoje, era melhor eu pedir demissão. Aí eu vi que eu não podia mais medir forças com ele. Afinal, ele era coronel do Exército, não fardado, mas sempre coronel, né? Então ele era bem mais forte que eu. E saí do IBGE também. Porque é uma situação meio difícil, né? Não podia trabalhar em empresa particular porque não tinha aquele documento dos antecedentes criminais, né? Uma ficha limpa seria, mas não como hoje, né? Estou dizendo, politicamente falando. E não podia voltar para a faculdade. Pensando no concurso público, também fui instada a sair. Quanto tempo você ficou no IBGE? Não, fiquei poucos meses, acho que 3 meses, uma coisa assim. Bem pouco tempo. Agora, veja bem, porque é que naquele tempo não havia esse serviço de informação, né? Como se fosse hoje, eu pusesse no computador, já ia dizer comunista, terrorista, comunista, qualquer coisa, pronto. Já não pode, né? Não tem o perfil para trabalhar num governo brilhante desses. Então, como eu te digo, né? Isso se estende, assim, história dentro, né? Tempo afora. É bem difícil isso. E daí, depois, Lídia? Daí eu... Você está falando que ano essa história do IBGE? 73, 74? Ah, não. Já era, acho que em 77, assim, bem para frente. Mas então ficou uma lacuna aqui, que você chega em 73, 74. Não, daí eu tentei retomar a universidade, não conseguia de forma nenhuma. Não é que fui uma vez e não. Eu tentei falar com professores, etc., mas quem mandava era a universidade mesmo, o professor não podia fazer nada. Daí eu fazia algum trabalho, assim, outro, até para algum estudante, alguma coisa, sabe? Mas não conseguia. Daí fui trabalhar na farmácia da minha tia, enfim, alguma coisa, sabe? Mas sempre muito incipiente, não tinha assim nada estabelecido, né? Porque eu te digo assim, a ditadura, eu acho que ela conseguiu muitas façanhas, se isso pode se chamar assim. Ela conseguiu prejudicar pessoas assim, sabe, na sua carreira, na sua vida, etc. Até fora os que morreram nas prisões e nas torturas. Mas é isso que eu te questiono, essas pessoas devem estar por aí. E depois, 77? Daí você saiu do IBGE? Saí do IBGE. Saí, acabou tudo aquilo. Quer dizer, foi saída. Fui saída, né? Eles me convenceram que eu não tinha, né, esse perfil maravilhoso de funcionário público, né, como hoje a gente vê, né, quantos, né, tão eficientes, etc., né. Enfim, aí fui trabalhar, assim, um pouco com o meu irmão, que ele tinha uma pequena metalúrgica, e fiquei anos aí, sabe. E, assim, trabalhando bem, sabe,
com pouco recurso, enfim, e tentando sobreviver por aí. Daí você foi anistiada política ou não? Fui. Foi? Aham. Do Estado e da União. Com direito à indenização. Sim, eu pedi, eu acho que isso é o mínimo que eles podiam. O Estado tem que se responsabilizar pelos seus atos e pelos seus algozes, né? E ele chegou a concluir o curso? Ou não, porque eu, durante acho que uns 2, 3 anos, eu tentei reaver meus documentos. Eu não tinha documento. Não tenho documento nenhum. Eu digo para você, e para esse depoimento, que eu cursei até o 3º ano na Federal, Ciências Sociais, na Filosofia. Só que eu não provo isso. O DOPS, ou queimou, deve estar com eles. Só ter carteirinha de estudante e os meus colegas, né? Como Faria, que você falou que, né? Que fez depoimento aqui, que foi meu colega. Então é muito terrível. Talvez devia ter entrado com uma ação na justiça, sabe? Mas daí era muito para minha paciência, já não dava mais, isso era inútil, absolutamente inútil. Não tinha mais razão de ser, sabe? Tanto que muitas vezes, e não foi só aconteceu isso comigo, como a gente teve a recepção no Chile, por exemplo, no Peru também, mas no Chile, que a gente sempre ficava assim, né? Aquela saudade mortal do Brasil, mas ao mesmo tempo achando que o Chile talvez fosse a nossa primeira pátria, sabe? De você chegar, sabe, ser atendido pelo governo, pelo povo, eles entendiam o que era o exílio. E aqui no Brasil, sabe, depois da volta, teve pessoas que me conheciam, né? E as pessoas evitavam até de conversar com a gente. Parece que a gente tinha uma doença infecto-contagiosa, assim. Isso com advogados, inclusive, de não se contaminar muito com problema político, ideológico, meu Deus. É bem terrível. Lídia, deixa uma palavra final, um balanço geral dessa trajetória um pouco ou bastante tortuosa. É só assim, digamos que isso um dia sirva o meu pequeníssimo exemplo, assim, para os estudantes, para a juventude, que um dia também fui jovem, etc., também tive meus ideais. E eu acho que apesar de tudo, sabe, da frustração, de não se conseguir alguma coisa melhor, mas alguma coisa eu acho que você conseguiu. Se firmar como cidadão, como lutador dentro de suas possibilidades, para melhorar, porque melhor que a tal democracia que a gente tanto lutou e a liberdade, é uma coisa que não tem preço, um valor assim inestimável. É só quem perde isso é que dá o devido valor. Então, quer dizer, o que eu desejaria, se o sonho coubesse, era que nunca mais o Brasil nem os outros países voltassem a viver um tempo assim tão sinistro e sombrio. Sabe, que a vida de todos fosse bem melhor. Era isso. Que ninguém perdesse, pelo menos, a esperança e o sonho de construir um país melhor. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania.
Nas escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários. Foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Esses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina. Juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão. Um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.